primeiro sinal de que algo estava errado não foi a mensagem, nem o horário, nem o nome que apareceu na tela. Foi a sensação física, quase dolorosa, de que aquela notificação não era para ser ignorada, como se o próprio corpo dela tivesse entendido antes da mente que aquilo mudaria alguma coisa para sempre. Eram 2h47 da madrugada quando o celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. Um som seco, curto, discreto demais para justificar o frio que percorreu sua espinha no mesmo instante. Ela abriu os olhos devagar, ainda presa entre o sono e a insônia crônica que a acompanhava havia meses, e ficou alguns segundos encarando o teto escuro, tentando decidir se fingiria que não ouviu ou se estenderia a mão para conferir. No fundo, ela já sabia que iria pegar. Sempre pegava, sempre pegaria. O polegar tocou a tela, a luz invadiu o quarto e o nome apareceu: Elon Musk. Nenhum sobrenome, nenhuma verificação visível, nenhuma explicação, apenas o nome, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se fosse normal, como se fosse esperado, como se aquela mensagem tivesse sido escrita especificamente para ela desde o início do tempo. Ela sentou na cama antes mesmo de perceber que estava fazendo isso. O coração acelerou de forma absurda, quase ridícula, e por um segundo pensou que estivesse sonhando. Piscou. A tela continuava ali. Não sumiu, não mudou, não se dissolveu. A mensagem estava aberta. Uma única frase, curta, direta. Precisa de ser aleatória. Eu sei exatamente porque você acha que ninguém te vê. Ela leu uma vez, depois outra, depois mais uma. Cada repetição parecia tirar um pouco mais de ar dos pulmões. Não havia erro de digitação, não havia informalidade, não havia exagero. Era uma frase simples, quase fria, mas carregada de algo que ela não conseguia definir. Não era marketing, não era golpe óbvio, não era convite, não era ameaça. Era íntimo, dolorosamente íntimo. Ela olhou ao redor do quarto como se alguém pudesse estar escondido ali, observando sua reação. As paredes brancas, a cortina fechada, a pequena estante com livros que nunca terminara, a mochila jogada no canto, a xícara esquecida sobre a escrivaninha. Nada diferente, nada fora do lugar. Tudo exatamente como sempre. E ainda assim, tudo parecia falso naquele momento, como se o cenário tivesse sido montado para aquele instante, como se sua vida inteira estivesse convergindo para aquela notificação. O dedo pairou sobre a tela. Ela poderia ignorar, poderia bloquear, poderia denunciar, poderia simplesmente virar o telefone para baixo e fingir que nada aconteceu. Era o mais sensato, era o que qualquer pessoa normal faria, mas ela não era mais normal havia muito tempo. Desde que começara a sentir que caminhava invisível entre as pessoas, desde que aprendera a sorrir automaticamente, desde que parara de contar para os outros como realmente se sentia, desde que entendera que ser forte na prática significava ser silenciosa, ela respirou fundo e digitou: "Quem é você?" A pergunta parecia patética no momento em que foi enviada. Óbvia demais, ingênua demais, mas era tudo o que conseguia formular. A resposta veio em menos de 5 segundos. Sou alguém que presta atenção quando todo mundo passa direto. O estômago dela se contraiu. Aquilo não era resposta, era continuação, era provocação. Era como se ele estivesse conduzindo a conversa desde antes de ela existir. Ela levantou da cama e começou a andar pelo quarto descalça, sentindo o piso frio sobre os pés, tentando manter a mente funcionando. Pensou em todas as possibilidades. Perfil falso, golpe sofisticado, experimento social, algoritmo, brincadeira cruel, fã maluco, erro. Tudo parecia mais provável do que aquilo ser real. E ainda assim, nada explicava como alguém, real ou não, poderia escrever exatamente o que ela vinha pensando nos últimos meses, sozinha, no banho, no ônibus, antes de dormir, nos intervalos do trabalho, quando se perguntava se existia de verdade para alguém. Ela respondeu de novo: "Presta atenção em quê?" Demorou um pouco mais dessa vez. 15 segundos, 20, 30, cada segundo parecia um minuto. Quando a mensagem apareceu, ela precisou sentar na cama novamente, na forma como você evita olhar nos olhos quando acha que está atrapalhando, no jeito que pede desculpa por coisas que não são culpa sua, no silêncio que você faz quando queria gritar. O telefone quase escorregou da mão. Ninguém sabia disso. Ninguém falava disso. Ninguém percebia, ou se percebia, fingia não ver. Ela nunca contou, nunca escreveu, nunca postou, nunca comentou. Aquilo estava dentro dela. Era privado, era vergonhoso, era frágil, era verdadeiro. O peito começou a apertar. Não era medo, não era exatamente. Era uma mistura confusa de alívio, exposição, raiva e uma sensação estranha de ser finalmente enxergada, mesmo que da forma mais absurda possível. Como você sabe disso? Digitou com dificuldade, apagando e reescrevendo antes de enviar.
A resposta veio acompanhada de algo diferente, algo que fez o tempo parecer parar. Porque eu reconheço em você partes de mim que eu passei a vida inteira tentando esconder. Ela leu essa frase mais devagar, palavra por palavra, como se estivesse decodificando uma mensagem secreta, como se estivesse procurando uma armadilha, como se estivesse esperando que em algum ponto aquilo perdesse o sentido. Mas não perdeu. Pelo contrário, fez ainda mais sentido. Sentido demais. Ela ficou olhando para a tela, sentindo o coração bater no pescoço, tentando entender por alguém como ele, real ou não, poderoso ou não, famoso ou não, teria qualquer motivo para enxergar nela algo além de mais uma pessoa comum, perdida na multidão. Antes que conseguisse responder, outra mensagem apareceu. E existe um motivo específico para eu falar com você, como se já te conhecesse. Ela sentiu um arrepio percorrer os braços, um motivo que você ainda não percebeu. E pela primeira vez, desde que o celular vibrara naquela madrugada silenciosa, ela teve certeza de que aquela conversa não era um acaso, não era um erro, não era um jogo, e que de alguma forma alguém sabia exatamente onde tocar para abrir uma porta que ela mantinha fechada havia anos. E a pergunta que ecoava agora em sua mente não era mais quem estava do outro lado da tela, mas o que exatamente ele sabia sobre ela, que nem ela mesma tinha coragem de admitir. Ela ficou alguns minutos sem conseguir escrever absolutamente nada. O cursor piscava na tela como se estivesse zombando dela, lembrando a cada segundo que havia uma resposta pendente, uma escolha sendo feita no silêncio, uma direção sendo tomada mesmo sem movimento. O quarto parecia menor, o ar mais pesado, como se aquela conversa tivesse alterado a temperatura do ambiente. Ela levantou novamente, abriu a janela devagar, deixou o vento frio da madrugada entrar, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam dentro da cabeça. Nada fazia sentido e, ao mesmo tempo, tudo parecia estranhamente lógico. Pessoas invisíveis reconhecem outras pessoas invisíveis. Talvez fosse isso, talvez fosse só isso. Mas então, por parecia tão pessoal, tão preciso, tão cirurgicamente direcionado a feridas, que ela nunca mostrou a ninguém. Quando finalmente digitou, foi quase um sussurro transformado em palavras. Então, por que eu? Demorou mais do que antes para a resposta chegar. 2 minutos. 3. Ela começou a imaginar que talvez tivesse ido longe demais, que a conversa terminaria ali, que aquilo tudo fosse só uma coincidência bem construída. Estava quase colocando o celular na mesa quando a tela acendeu. Porque você fez algo que quase ninguém faz. Você continuou sendo gentil mesmo depois de ser ignorada. O coração dela desacelerou por um instante como se tivesse perdido o ritmo. Gentil. Era uma palavra que ninguém usava para descrevê-la. As pessoas diziam responsável, discreta, calma, confiável. Gentil era diferente. Gentil era frágil. Gentil era vulnerável. Gentil era perigoso. Ela pensou em todas as vezes que foi deixada de lado em reuniões, em conversas, em grupos, em decisões importantes. Pensou nas mensagens não respondidas, nos convites esquecidos, nas promessas que nunca se cumpriam. Pensou em como, mesmo assim, continuava perguntando se as pessoas estavam bem, lembrando aniversários, oferecendo ajuda, sorrindo quando alguém precisava, nunca por reconhecimento, sempre por hábito, sempre por medo de se tornar amarga. Isso não é nada demais, respondeu tentando diminuir a importância. A resposta veio rápida demais, como se ele estivesse esperando exatamente isso. Quando você já foi ignorada o suficiente, continuar sendo gentil vira um ato de resistência. Ela fechou os olhos. Ninguém nunca tinha dito aquilo. Ninguém nunca tinha colocado em palavras o que ela fazia sem perceber. Não era bondade automática, era escolha diária, era esforço, era cansaço disfarçado. Ela sentou na cama de novo, abraçando os próprios joelhos, como fazia quando precisava se sentir segura. Você fala como se me observasse, escreveu. E só depois percebeu o tom quase acusatório. A resposta demorou quase 1 minuto inteiro. Quando veio, não era defensiva, era calma. Eu nunca te observei fisicamente, nunca te segui, nunca invadi sua vida. O que eu vi foi o que você deixou espalhado sem perceber. O estômago dela se revirou. Espalhado onde? Em pequenas escolhas, em comentários antigos, em respostas apagadas, em coisas que você escreveu e achou que ninguém leu até o fim. Ela ficou imóvel. Lembrou dos textos que postava de madrugada e apagava no dia seguinte, dos comentários tímidos em vídeos, das mensagens longas que nunca enviava, das anotações em redes sociais quase esquecidas, fragmentos, migalhas emocionais jogadas no mundo sem intenção. Nunca pensou que alguém pudesse juntar aquilo. Você procurou por mim? A pergunta saiu antes que pudesse pensar. Houve uma pausa maior dessa vez, quase 3 minutos.
Ela sentiu um nó se formar na garganta. Quando a resposta apareceu, era curta. Não, eu me encontrei em você. O impacto foi imediato. Não parecia uma frase pronta. Não parecia ensaiada. Parecia confissão. Parecia algo que custou a ser digitado. Ela respirou fundo. Você nem me conhece de verdade. A resposta veio acompanhada de algo diferente. Um áudio pequeno. 17 segundos. Ela hesitou. Nunca tinham trocado voz. Até então. Tudo era texto, distância, proteção. Apertou o play. A voz era baixa, firme, cansada. Não havia teatralidade. Eu conheço a versão de você que aparece quando ninguém está olhando. E essa versão quase ninguém vê. Nem você. O áudio terminou. Ela ficou olhando para a tela, sentindo um calor subir pelo rosto, os olhos marejarem sem aviso. Não era tristeza, era reconhecimento. Era como ser chamada pelo nome verdadeiro depois de anos usando um apelido. Demorou para responder. Por que isso importa para você? Digitou. Finalmente. A resposta veio sem demora, porque eu passei metade da minha vida fingindo que não precisava ser visto, e isso quase me destruiu. Pela primeira vez, ele falava diretamente de si, não como figura distante, não como símbolo, como alguém, como pessoa. Ela percebeu que a conversa tinha mudado de tom. Não era mais curiosidade, não era mais mistério superficial, era troca, era exposição gradual, era risco. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou. A resposta demorou o suficiente para deixá-la inquieta. 5 minutos. 7. Ela começou a pensar que talvez tivesse ido longe demais. Então, a mensagem apareceu. Porque você está exatamente no ponto em que eu estava antes de quebrar? E eu não quero assistir isso acontecer de novo. O coração dela disparou. Quebrar. A palavra ecoou na mente. Quebrar. Como? Quando? De que forma? Antes que pudesse perguntar, outra mensagem surgiu. E existe algo sobre você que eu ainda não te contei? Algo que explica por que eu sei tanto. Ela sentiu um arrepio percorrer a nuca. Mas se eu te disser agora, você pode nunca mais querer falar comigo. O celular parecia pesado na mão. A madrugada estava quase acabando. O céu começava a clarear levemente e pela primeira vez ela percebeu que aquela conversa tinha ultrapassado o ponto de volta e que a próxima resposta poderia mudar não só o rumo daquela história, mas a forma como ela enxergava a si mesma. Ela ficou olhando para aquela última frase como se fosse um objeto físico, algo que pudesse tocar, virar, examinar por todos os ângulos antes de decidir o que fazer. Mas era só texto, letras frias numa tela quente e ainda assim carregadas de um peso quase insuportável. Você pode nunca mais querer falar comigo. A frase ecoava na mente como um aviso, como uma porta rangendo antes de se fechar, como um pedido silencioso para que ela pensasse bem antes de seguir em frente. A luz do amanhecer começava a atravessar a cortina em linhas finas, desenhando sombras no chão, e ela percebeu que tinha passado a noite inteira acordada, presa naquela conversa, sem sentir fome, sono ou cansaço, apenas uma tensão constante, um fio esticado dentro do peito. Ela apoiou o celular na testa por alguns segundos, respirando fundo, tentando lembrar quem era antes daquela madrugada começar, tentando resgatar a versão dela que não estava emocionalmente exposta para um desconhecido que falava como se a conhecesse há anos. Então não me diga, pensou em escrever? Esquece isso. Melhor parar por aqui. Mas nenhuma dessas frases saiu. Todas pareciam mentiras. Fugir sempre foi mais fácil e sempre foi o que mais a machucou depois. Digitou lentamente. Prefiro saber. Apagou, digitou de novo. Se você acha que eu preciso saber, me diga. Enviou. O coração batia tão forte que parecia audível. Os minutos seguintes foram insuportáveis. Ela largou o celular na cama, levantou, foi até o banheiro, lavou o rosto, encarou o próprio reflexo, olhos inchados, pele pálida, cabelo bagunçado, parecia alguém que tinha passado a noite chorando, mesmo sem ter derramado uma lágrima, voltou para o quarto. A tela ainda estava apagada. Sentou, esperou, pensou, duvidou. Quando a notificação finalmente surgiu, ela quase deixou o aparelho cair. A mensagem era longa, muito mais longa do que qualquer outra até então. Há 4 anos, eu recebi uma carta que nunca deveria ter chegado até mim. Não era de um fã, não era de um investidor, não era de um jornalista, era de alguém que não tinha absolutamente nada a ganhar me escrevendo. Ela leu devagar, absorvendo cada palavra. Era uma pessoa comum, exausta, invisível, cansada de tentar ser forte o tempo todo. Alguém que escreveu não para ser respondido, mas porque precisava existir para alguém, nem que fosse por alguns minutos.
Ela sentiu o estômago afundar, continuou lendo. Essa pessoa descreveu exatamente o que você descreve sem perceber. O medo de incomodar, a culpa por precisar de apoio, a sensação de ser substituível, o hábito de pedir desculpa por estar viva. A garganta dela apertou. Naquela época, eu estava no pior momento da minha vida. Ninguém sabia. Todo mundo via sucesso. Eu só via falhas. Eu quase desisti de tudo e aquela carta me impediu. Ela levou a mão à boca. Eu nunca respondi publicamente. Nunca falei disso. Nunca contei para ninguém. Mas eu guardei cada palavra porque era como se alguém tivesse entrado na minha cabeça e escrito o que eu não conseguia dizer. A tela parecia tremer, mas era só a mão dela. E sabe o que mais me assustou? O nome no final. Ela parou de respirar por um segundo. O nome era o seu. O mundo ficou silencioso, não o silêncio normal da manhã. Um silêncio absoluto, pesado, como se tudo tivesse sido desligado ao mesmo tempo. Ela releu uma vez, duas, três. O nome era o seu, não fazia sentido, não podia ser. Nunca tinha escrito para ele, nunca. Ou tinha. Uma lembrança começou a emergir fraca, distante, como uma fotografia desbotada. 4 anos atrás, uma fase difícil, um emprego que a sugava, um término mal resolvido, noites chorando no banheiro para ninguém ouvir. Uma madrugada específica em que ficou horas escrevendo um texto enorme no computador sem saber para quem enviar. Lembrou de ter encontrado um endereço público, um canal de contato, algo genérico. Lembrou de pensar: ele nunca vai ler isso. Lembrou de clicar em enviar só para se sentir menos sozinha. Ela nunca mais pensou nisso até agora. Isso é impossível, digitou com os dedos tremendo. A resposta veio quase imediata. Eu guardei a carta. Eu sei exatamente o que você escreveu. Segundos depois, outra mensagem. Você terminou dizendo: se alguém ler isso um dia, por favor, não me deixe desaparecer sem saber que eu importei para alguém. Ela começou a chorar, não de forma dramática, silenciosamente. As lágrimas escorriam sem esforço, sem soluço, sem barulho. Era como se algo guardado há anos tivesse sido finalmente tocado. Aquela frase, ela lembrava. Lembrava de ter escrito aquilo olhando para a tela embaçada. Lembrava de ter se sentido ridícula depois. Lembrava de ter fechado o notebook achando que ninguém jamais veria. Desde aquele dia, a mensagem continuava. Eu passei a prestar atenção em você, não como um projeto, não como obsessão, como alguém que salvou minha vida sem saber. Ela mal conseguia enxergar a tela. E o motivo de eu falar com você como se te conhecesse é porque, de certa forma, eu te conheço há mais tempo do que você imagina. Ela deixou o celular cair na cama. O peito doía, a cabeça girava. 4 anos. Uma carta esquecida, um impacto invisível, uma conexão que ela nunca soube que existia. E a pergunta que agora se formava dentro dela era simples e devastadora ao mesmo tempo. Se aquela carta realmente tinha mudado o destino de alguém tão grande, tão distante, tão inacessível, o que mais da vida dela tinha acontecido sem que ela percebesse? Ela passou o resto da manhã sentada na cama com o celular desligado ao lado, encarando o vazio, como se ainda estivesse tentando reorganizar a própria existência depois daquela revelação. A carta 4 anos atrás, um desabafo jogado no mundo sem expectativa, uma tentativa desesperada de não desaparecer sem deixar vestígios. E de alguma forma aquilo tinha atravessado oceanos, algoritmos, camadas de indiferença, até chegar a alguém que também estava prestes a se perder. Durante todo aquele tempo, ela acreditou que ninguém tinha lido, que tinha sido só mais um grito abafado na internet e agora descobria que tinha sido exatamente o oposto. Quando ligou o celular novamente, havia uma nova mensagem. Eu nunca te procurei depois disso. Achei que você merecia seguir sua vida sem carregar esse peso, mas nos últimos meses eu vi você se apagar aos poucos e eu reconheci os sinais. Ela fechou os olhos. Era verdade. Estava se apagando aos poucos, sem perceber, cedendo, se diminuindo, se acostumando a não ser prioridade nem para si mesma. Eu não te escrevi para te salvar. A mensagem continuava. Eu escrevi porque pela primeira vez eu não queria mais fingir que você não existia. Ela respirou fundo antes de responder. Eu nunca imaginei que aquilo tivesse chegado a alguém. A resposta veio com uma calma quase paternal. Chegou e me lembrou que por trás de inúmeras empresas e títulos ainda existem pessoas tentando sobreviver emocionalmente. Ela percebeu que pela primeira vez não se sentia pequena naquela conversa. Não se sentia inferior, não se sentia deslocada. Era uma troca real entre 2 seres humanos machucados em níveis diferentes, mas feridos do mesmo jeito. E por que falar comigo agora? Perguntou. A resposta demorou. Quando veio, era direta. Porque eu vi você começar a desistir de si mesma e eu sei exatamente como isso termina. Ela engoliu em seco.
Eu não quero que você precise quebrar para se reconstruir. Houve uma pausa. Eu quero que você entenda antes que você sempre importou, mesmo quando ninguém disse. Ela ficou longos minutos sem responder. Pensou em todas as vezes que se sentiu invisível, em todas as oportunidades que recusou por medo, em todas as relações em que aceitou menos do que merecia, em todas as noites em que se perguntou se fazia a diferença existir e agora sabia que em pelo menos um momento crucial fez e muito. Então, o que você espera de mim agora? Digitou com sinceridade. A resposta veio sem rodeios. Que você pare de se tratar como se fosse substituível. Que pare de pedir desculpa por ocupar espaço, que viva como alguém que já salvou uma vida, mesmo sem saber. Ela sorriu entre lágrimas. E que, quando duvidar de si, lembre que suas palavras já foram abrigo para alguém. O sol já estava alto quando ela finalmente levantou da cama, tomou banho, se arrumou, olhou no espelho com outros olhos. Não porque tinha se tornado especial da noite para o dia, mas porque, pela primeira vez, entendia que nunca foi irrelevante. Só não tinha sido ensinada a enxergar isso. Antes de sair para o trabalho, pegou o celular uma última vez e escreveu: "Obrigada por não me deixar desaparecer." A resposta veio segundos depois. Você nunca esteve desaparecida, só estava esperando se encontrar. Ela guardou o telefone, respirou fundo, abriu a porta, caminhou para fora com passos mais firmes do que nunca tinha dado. Sabia que ainda teria dias difíceis, sabia que ainda sentiria medo, sabia que ainda duvidaria, mas agora carregava algo diferente dentro de si, a certeza de que sua existência tinha impacto e que sua história não era pequena demais para importar. E se essa história tocou você em algum nível, se em algum momento você também já se sentiu invisível, esquecido ou sem valor, escreva nos comentários o que essa mensagem despertou em você. Deixe seu like para que mais pessoas possam se encontrar aqui e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias que lembram que ninguém é insignificante, nem mesmo quando acredita ser. M.